E aí pessoal, beleza? Fagner Freire da King of Cell com mais um vídeo para você. Neste vídeo vou dar uma dica simples e rápida para você que tem fonte de bancada de 3 dígitos. Uma fonte de bancada de 3 dígitos não conseguimos fazer uma aferição perfeita da malha VBAT. Caso o cliente chegue em nossa assistência relatando que o aparelho está descarregando muito rápido, está aquecendo, e nós temos uma fonte de bancada de 3 dígitos, caso o nosso aparelho esteja com uma fuga de 9 mA, nós não vamos conseguir identificar essa fuga. Então, para isso, nós temos que ter uma fonte de no mínimo 4 dígitos. Caso nós não tenhamos uma fonte de 4 dígitos, porém, se tivermos posse de um multímetro de 4 dígitos, podemos interligar o nosso multímetro em série com a fonte de bancada e com isso nós conseguimos obter o quarto dígito, o dígito unidade. Eu vou mostrar para vocês aqui, no caso do meu exemplo, eu tenho uma fonte da Minipa, fonte essa muito boa, uma fonte de 5 amperes, porém ela só tem 3 dígitos, tá? Eu tenho aqui um Icari 2090, um instrumento com custo-benefício muito bom. Essa fonte aqui, ela vai até 5 amperes, porém 3 dígitos. Então, para que eu possa fazer a aferição de corrente juntamente com a minha fonte, eu tenho que no meu DMM, Digital Multimeter, setar a escala de corrente contínua, corrente DC. Então, nesse caso aqui, eu venho aqui no ar, que é a grandeza corrente elétrica, unidade é 1 ampere. Vou precisar também de um cabo desse ou qualquer outro cabo que você consiga interligar em série o nosso multímetro. Eu vou pôr o preto no COM, o COM que é comum com todos esses bornes de saídas aqui. No caso eu quero fazer aferição de correntes altas, então eu vou setar aqui o borne de 10 amperes. Tá? Então, borne de 10 amperes com o amperímetro aqui, né? Lembrando que DC, tomar cuidado para não, nesse caso desse multímetro, você não esbarrar aqui no Select, que aí você pode estar selecionando a corrente alternada e não é interessante para nós. Então, o multímetro já está configurado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o positivo da nossa fonte, vamos desconectar aqui. O positivo do multímetro vai no positivo da nossa fonte. E o negativo do multímetro vai no positivo do nosso cabo. O negativo permanece lá. Eu tenho uma placa aqui de um iPhone 6S. Esse aparelho aqui já passou aqui pela nossa assistência, porém retornou porque caiu na água. E ele está com um curto, né? Então eu vou ligar aqui para que vocês possam perceber que aqui eu tenho 3 dígitos, aqui eu passo a ter 4 dígitos, né? No caso eu tenho um amperímetro, o meu multímetro setado na escala de amperímetro. O multímetro na realidade é um instrumento, são vários instrumentos em um só. Então nesse caso aí eu vou utilizar o amperímetro, né? Percebam aí que aqui eu vou limitar minha corrente na metade em 2,5 ampere. Por quê? Porque essa fonte é de 5 amperes. Se eu pressionar esse botão aqui, eu limito para 2,5, ok? Então, ó, vou ligar esse aparelho aqui, que é um iPhone 6S. Percebam que ele está em curto, está me dando 2,5 ampere, já começa a aquecer bastante. Vou abaixar um pouco minha corrente aqui, né? Ó, vou abaixar minha corrente aqui, ó.
Vou botar essa corrente um pouco abaixo. Vou botar aqui no mínimo possível. Então, vejam bem. Eu vou botar aqui